Vamos só brincar. Locutor, lê pra gente aí, locutor. Sempre perceber. Cadê Lucas? É, é Gustavo? Diga aí, Gustavo. Lá, um professor. Poxa, eu vou começar a aplicar esse professor, viu? Então, quando eu fizer uma atividade com vocês, eu vou trabalhar assim. Acertou, ganha 5 pontos. Errou, perde 3. Aí vai passar todo mundo ligeiro, né? Eu fiz 10 questões, aí sei lá, te perguntei 10 vezes. Acertou 5 pontos. Errou, perde 3. Que bacana. Então vamos lá. O professor tem esse critério de pontuar os alunos. O aluno ganha 5 pontos na questão que ele acerta. Mas se ele fizer a questão e errar a questão, ele perde 3 pontos. Bacana? Então vamos brincar assim. Se ele tiver feito 10 questões para você e você tiver acertado metade e errado metade. Bora ver como é que fica? Se ele acertou 5 questões, ganha 5 pontos em cada uma, ganha 25. Concorda comigo? Se ele errou 5 questões, perde 3 pontos em cada. 5 vezes 3, 15. Perde 15. Concorda comigo? Então, ele acertou 5 e errou 5. Ganhou 25, perdeu 15. A pontuação dele naquela atividade foi 10 pontos. Bacana, né? Mas aí aparece um problemazinho. Essa questão, pessoal, do Enem. Só teria Enem aqui, o nome de Enem, para vocês não ficarem assim assustando. Por que Enem se eu sou nono ano ainda? O pessoal do Enem 2017 fizeram essa questão. Aí acontece o que? Pedro teve o que? Alguém lê para mim? Aí agora vem um problema. Quando Pedro acertou uma quantidade que errou outra quantidade, ele teve 52 pontos no final. Ele acertou uma quantidade e errou outra quantidade. E só que a prova tinha 20 questões. E agora, José? Quantas questões ele acertou? Ou poderia perguntar também quantas questões ele errou? Que seria a letra B. Isso. Então isso é uma situação em que a gente pode usar o modelo matemático chamado de equações, tá joia? Para solucionar esse problema e dizer quantas questões ele acertou e quantas ele errou. Porque a gente tem os elementos suficientes para montar as equações. Vamos lá, bora trabalhar juntos nós dois. Ou melhor, eu com vocês todos. Muito bem. Ponto A. Eu vou dizer para você, começando pensando assim, olha, acertos eu vou tratar como uma variável x. Toda vez que eu falar em acertos, eu substituo por x. Toda vez que eu falar em erros, questões que ele errou, eu vou tratar como uma variável y. Apareceu y, significa que ele está errando a questão. Primeiro passo, porque a prova fala de erros e acertos. Se falasse de homem e mulher, se falasse de carneiro e galinha, se falasse de moeda de 10 centavos e moeda de 50 centavos, o processo é o mesmo. A questão só muda as grandezas. O método de resolução é a mesma coisa. Tudo bem? Se eu dissesse que era moeda de 50 centavos e moeda de 30 centavos, se existisse, né? Seria 5 e 3 a mesma coisa daqui. Em outra questão que vocês podem achar, mas aquela questão era pontos, agora já está falando de dinheiro. O raciocínio é o mesmo. Ok? Vamos lá. Quantas questões tinha a prova? Está aqui. 20 questões. Então, quando eu somar os acertos que ele teve, juntar com mais os erros que ele teve, já estou colocando quem? X e Y, tá vendo? Isso vai ser igual a 20.
Por que x mais y é igual a 20? Porque x é a quantidade de questões que ele acertou e y é a quantidade de questões que ele errou. Juntando o número de questões dá 20, que a prova tinha 20 questões. Tudo bem? Seguido, as questões que ele acertou, vale quantos pontos? Errado. As questões que ele acertou, vale 5 pontos. Então, esse x que é os acertos, vale 5 pontos. O que significa 5x? Que vale 5 pontos o acerto. Isso é óbvio, não é isso? E para cada questão errada, perde quantos pontos? Então, esse 3y significa que é 3 pontos que ele erra. Ele perde 3 pontos que ele erra. Aqui no meio, pessoal, cabe um sinal. E aí você... Correto, muito bem observado. Por que é negativo? Porque ele perde. Por que é positivo o 5x? Porque ele ganha. Então são conceitos matemáticos. Perde é negativo, ganha é positivo. Tirando os pontos que eles ganhou com acertos, menos cada 3 pontos nas questões que ele errou, ele obteve 52 pontos. Isso é a montagem das duas equações do sistema. Tranquilo até aqui? Então, nono ano, vai fazer 2 questões na estante. Eu vou dar o prazo até 8 da noite. E resolver as 2 questões que eu vou colocar para vocês nesses mesmos modos aí. Interpretando, montando um sistema e depois resolvendo. Ok? Pronto, é esse o sistema que a gente vai resolver. Ou pelo método da comparação para cancelar alguém, ou pelo método da substituição para substituir alguém. Vamos fazer os dois. Tá joia? Primeiro passo, quem lembra qual é o método da comparação? Qual é a exigência? Leva isso para o ensino médio de vocês. As exigências são 2: termos semelhantes e sinais opostos. Exato, guarda isso aí, não para agora para a aula, mas guarda para o ensino médio, que sem dúvida vão precisar lá. Esse termo é x, esse termo é 5x, não está semelhante, porque eu tenho x, mas aqui é um x na verdade, e aqui são 5, não está igual. Esse termo é y, aqui também é y, mas aqui eu tenho um y, e aqui eu tenho 3y, também não está igual. Apesar de que os sinais já tá bacana, um é mais e outro é menos, são sinais diferentes, mas eu não tenho os termos semelhantes. Se eu quiser resolver pelo cancelamento, eu preciso dar um jeitinho nisso daí. Eu preciso fazer uma maracutaiazinha na matemática, ó, uma maracutaiazinha, para deixar o que está embaixo 3y, em cima também 3y. E aí eu chamo vocês para uma realidade matemática. Quem me diz aí quanto é que dá 2 mais 4? Não tem dúvida, não é isso? Mas eu vou brincar o seguinte, eu vou multiplicar esse primeiro membro aqui todo por 3 e o segundo membro também por 3. Será que eu vou alterar o processo? Vamos ver. Tudo bem, retorne. 3 vezes 2, 6. Mais 3 vezes 4, 12. Tudo bem? Quanto é que dá 6 mais 12? 18. Dá para enxergar o 18? Não, né? Deixa eu botar o vermelho. 6 mais 12, 18. Será que é igual o que eu fiz de um lado vai ficar igual ao que eu fazer do outro, que eu fizer do outro, melhor dizendo? Quanto é que dá 3 vezes 6? Então, pessoal, quando você multiplica todos os termos do primeiro membro por um número e por esse mesmo número você multiplica o segundo membro, você não altera o processo porque continua igual o resultado.
2 mais 4 dá 6. Se eu multiplicar por 3, vai dar 18 e 18 continua igual. O primeiro com o segundo membro. Se eu multiplicar por 4, vai dar a mesma coisa, por 5 e por aí vai. Por menos 1 e por aí vai. Então, matematicamente, para a gente resolver esse sistema, a gente tem que usar desse artifício. Vamos multiplicar tudo isso daqui que está no primeiro membro por 3. Por que multiplicar por 3, professor? Porque 3 vezes y vai dar 3y, fica igual de baixo. A jogada é essa daí. Aí você descobre onde é que o coelho mora e pega ele na cama. Tá joia? É isso que a gente vai fazer agora. Então o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou multiplicando o x por 3, o y por 3 e o 20 por 3. Para que isso por 3? Para que eu consiga as duas exigências do cancelamento, que é encontrar os termos iguais, semelhantes, e os sinais opostos. X vezes 3 está aqui 3x, y vezes 3 está aqui 3y, e 20 vezes 3, 60. Eu não altero o processo, porque eu multipliquei o primeiro membro e o segundo membro pelo mesmo número. Isso, matematicamente, é uma verdade, e a gente viu agora há pouco. Multiplicando por 3, eu consigo colocar o y positivo, 3y, e eu tenho um y na segunda equação que é negativo. Então aqui eu posso aplicar o cancelamento, que é o método da substituição. 8x, que é a soma de quem? 3x com 5x. O y foi cancelado, que eu usei o método. E 60 mais 52, 2. E 6 e 5, 11. Ficou 8x igual a 112 e o y foi cancelado. E daí eu vou dizer que a quantidade de questões que ele acertou, porque as certas eu chamei de x e as erradas eu chamei de y, lembra anteriormente? Vai ser a divisão de quem? De 112 por 8. Quem divide aí na mente rapidinho 112 por 8? Então você faz 11 por 8 dá 1. 1 vezes 8 é 8. Para 11 falta quantos? 3. Aí faz a conta ao vivo. Desce o 2. 32. Olha aí, 11 por 8 dá 1 vezes 8 é 8. 8 para 11 falta 3. Desce o 2. 32 dá 4. 4 vezes 8, 32. Para 32, nada. Acabou a conta. Então significa que x sendo igual a 14... significa dizer que se ele obteve 52 pontos numa prova de 20 questões, ele acertou 14. Obviamente errou 6. O y seria igual a quem? A 6. Porque tem 20 questões, se ele acertar 14, é porque ele errou 6. Bora ver se bate, como diz vocês? Bora ver se bate, né? 14 questões, lá em cima, olha lá, 14 questões. Cada questão que acerta vale 5 pontos, concorda? Está dizendo a questão? Então, 14 vezes 5. Quem chegou agora, gente? Final da aula. 14 vezes 5. Lucas, outro Lucas. Bem-vindo, Lucas. 14 vezes 5 dá quanto? 70. Isso significa que se ele acertou 14, cada uma vale 5 pontos. 14 vezes 5, 70. Se ele acertou 14, obviamente ele errou 6. 6 vezes quem? 3. Porque cada questão que ele erra perde 3. E 6 vezes 3 vai dar quem? 18. Ora, se ele acertou, ele ganhou 70 pontos. Se ele errou, ele perdeu 18 pontos. 18 para 70. 70 menos 18. 8 para 10. 2. Vai 1, com 1 faz 2, 2 para 7, 5. Então está correto porque ele obteve 52 pontos. Nossos cálculos estão, como diz vocês assim, batendo certinho. E aí, tranquila a resolução? Quem gostaria de comentar?